Bom, vamos lá. O que que aconteceu aqui com esse cavalo? Esse é o cavalo do meu filho, do Tulinho. Ele é um cavalo que a gente comprou, vai fazer aí um mês, um ano mais ou menos, acho que por aí. Ele só tinha medo de injeção, vermífugo, injeção, essas coisas. Aí ontem nós fomos numa prova e ele não, de repente não deixou mais pôr sela. Ficou pulando, dando coice, igual vocês vão ver aí. Aí então hoje eu fui pesquisar o que, que pode ter acontecido. Coloquei ele no palanque, tá na cara aí que ele não conhecia a bandeira, tá? Já é um cavalo de 8 anos por aí. Então ele assustou esse começo com a bandeira e olha a hora que eu vou encostar a bandeira no lombo dele, ó. Essa reação que ele estava tendo ontem com o bacheiro. Esse cavalo laça, trabalha, nunca fez nada disso. Então a minha dúvida é, será que esse cavalo tem alguma dor ou será que ele está fazendo alguma coisa por causa de ser a criança e está abusando e tudo isso? Dá para ver que ele faz exatamente isso quando você vai dar uma injeção ou tirar sangue ou fazer alguma coisa. Que ele vê uma seringa, ele vira a garupa pro lado da gente e dá coice. Apesar de que é um cavalo que não tem maldade nenhuma, mas ele faz isso. E a gente pode perceber, ó, que a hora que, como ele fica irritado, a hora que vai a bandeira no lombo dele, tá? Antes desse horário aí, ele estava comendo ração e eu cocei o lombo, passei a escova, tudo e ele não sentiu nada, não fez nada. Então, é a simulação do bacheiro de alguma coisa no lombo, né? Olha como ele reage. Irrita, balança a cauda, balança a cabeça, né? Uma série de coisas. Agora, ó, tá vendo ele lambendo e mastigando? O que que é a minha intenção aí? Se ele entender que a bandeira não vai sair daí, independente do que ele fizer, que ele não consegue derrubar, como se fosse um bacheiro ou um arreio, alguma coisa, ele vai ter pela primeira vez, talvez, na vida dele, a oportunidade de resolver um problema por conta própria e não por minha conta, como aconteceu agora. Aí não dá para ver exatamente, mas ele lambeu e mastigou lá. E eu agradei ele, olha lá, e coloca a bandeira, simulando o bacheiro, simulando a situação que ele não quis. E ele começou com isso de repente. Então, ele agora está se confirmando a minha primeira suspeita, de que é uma birra mesmo de um cavalo que talvez nunca tenha tido a oportunidade de aprender a resolver os seus problemas. Então sempre alguém resolveu para ele, da pior forma para ele. Então, olha, eu não vou te dar a opção de resolver o problema. Eu vou simplesmente obrigar a ser desse jeito e pronto, acabou. Então ele não sabe resolver o problema. A forma que ele sabe resolver o problema é derrubando o arreio, derrubando o bacheiro, fazendo esse tipo de coisa que ele fez. A gente consegue perceber que é um comportamento aprendido, não é uma dor física e nem uma sensibilidade, é um comportamento aprendido. Por isso que, olha, eu simulo com a bandeira, o bacheiro, e às vezes a bandeira nem encosta nele. E ele, pelo próprio ato de subir e descer o bacheiro, né, como se fosse o bacheiro, a manta, o bacheiro, ele tem essa reação ao ato, a reação é ao ato. Então, um comportamento aprendido, que ele só veio mostrar agora pra gente, porque também ele ficou bem mais forte do que ele chegou. E também por algum motivo, eu acredito que seja esse. É um cavalo pouquíssimo trabalhado, ou é um cavalo que as crianças só montam para laçar e tudo, porque ele é extremamente de confiança e manso, e bem domado e tudo. E é um cavalo bem lento, bem tranquilo, né? Até tomou agora, acabou 1 litro de Emolitan que eu dei para ele,
apesar de não precisar pelo exame de sangue, porque ele era muito tranquilo, ele é muito tranquilo. Apesar de correr pra caramba, laçar, fazer tudo, mas ele é, nossa, anda uma lesma para se movimentar e tudo. De tranquilidade e de bondade. Então, a ideia aí é essa. É dessensibilizar, né? Também, porém, mostrar sensibilidade não acredito que seja muito problema. O problema eu acho que está dentro da cabeça dele, esse comportamento aprendido, né? Uma coisa é mostrar para ele que ele, como que você vai resolver o problema? O problema, quando eu ponho a bandeira ali, ele pula, o problema ele não resolve. Era o jeito que ele resolvia. Agora ele está tendo que pensar como que ele vai fazer para resolver isso daí, né? Ó, quando põe, ele desaprova, ó, ele balança a cabeça, ele não gosta, ele balança o rabo, mas ele está tendo que resolver isso daí, né? Então, talvez ele nunca tenha tido a oportunidade de resolver isso daí. E é um cavalo que carrega saco de sal, faz, é um cavalo pronto. Não tem, ele apresentou ontem à tarde esse problema e hoje cedo eu estou trabalhando com isso com ele, né? Então é uma coisa muito interessante como que ele veio respondendo, olha, não é sensibilidade, ó, a minha mão, eu passo a mão. Agora que não tem nada que leve ele a acreditar num bacheiro nem nada, ele está se acalmando, né? Então é uma coisa bem característica mesmo de um comportamento aprendido por falta de dar a ele a oportunidade da opção lá no começo, que vem de encontro com todos esses vídeos de doma aí do Hackamore ao freio que a gente vem falando. Vai passando a galinha lá no pé dele, ele não liga, e assim vai indo, ó. Então agora eu vou movimentar ele um pouquinho, logo em seguida eu vou arriar ele e vou montar. Vamos ver o que acontece. Dá para ver que agora ele começa com um pouquinho de reação, olha lá, ó, mas já não pula, né? Completamente diferente do que aconteceu quando ele pulou. Ele desaprova, mas ele, eu acho que ele lembra, mesmo que por um instante, daquela solução que ele arrumou para o problema, que é permitir que isso vá lá. Não é nenhuma novidade para ele isso, né? Absolutamente nenhuma. Mas eu tenho certeza que ele nunca teve essa oportunidade de pensar nos seus problemas. Sempre a solução veio para ele e a oportunidade que ele teve foi de dar um contraponto na solução, né? No caso aí seria derrubar isso daí e tal. Aí já tá, eu adiantei o vídeo. O vídeo eu acelero, adianto e coisa, senão demora muito, tá? E isso daí não cabe nas plataformas. Tá pra gente notar as reações que são por comportamento aprendido, né? Não é por sensibilidade. Você vê que depois ele para. Aí eu toco ele para lá e para cá, para ele se movimentar um pouco. Não é problema de apertar, de nada. Tudo isso eu já sabia porque é um cavalo bem acostumado já com tudo. Olha como vai a bandeira e ele desaprova a situação. Ó, ele balança a cabeça e acha ruim, ó. Mas é por uma questão de comportamento aprendido, né? Por que que depois ele para, né? Então é muito interessante. Aí depois eu já tinha posto freio, laço, acabado de colocar todas as coisas, porque eu vou sair nele para olhar o gado, para arrumar cerca, para tudo isso, né? Para o serviço normal. Aproveitei que ele está aí com essa disposição
e já vai ele, ó. Ele tenta me bloquear para entrar lá. Eu levanto a mão, não deixo, aí ele desaprova, ó, vira um pouquinho a garupa, como dizendo para mim, eu não quero, não quero, mas ele automaticamente já lembra da solução que ele encontrou, que é ficar parado. Né? Quantas reações de desaprovar da parte dele, né? E ó como ele acha, essa é a ideia, né? Acha a solução e o alívio vem, né? A resposta vem, que é deixar montar. Aí eu troto ele um pouquinho para lá, para cá, paro e afasto. Agora vamos checar como que tá essa questão montado, né? Eu vou começar a pôr a mão atrás, ó. Olha como ele reage. Aí eu acelero o vídeo de novo para poder ver, ó, ele reage o tempo inteiro, mesmo a parte que sai da tela, ele reage o tempo inteiro. O que que é a minha ideia? Fazer a mesma coisa que a bandeira. Fica ali até que ele procure uma solução para aquilo ali, né? Aquele incômodo, aquele problema ou aquilo que ele acha que é um problema não desapareceu. Continua ali, a mesma coisa que a bandeira, né? Eu ponho o laço, em vez de pôr a mão, o laço pega uma área maior, é melhor para resolver isso, né? Vira para um lado, vira para o outro. E ó, daí ele parou. Então, agora, afasta de novo, ó. E agora eu vou dar uma ajeitada no laço para pegar, para girar, eu giro o laço. Eu ponho o laço nos pés dele, puxo. Ele não tem questão nenhuma em relação a isso. Então é uma coisa mesmo, um comportamento aprendido. Agora, ó, eu estou arrumando o laço de rédea solta, ó, ele não sente nada. De repente, ele vai ter uma reação diferente. Então aí no galope, galope para um lado, para o outro. Eu ponho também a mão atrás, o laço atrás, e ele para de reagir, né? Então, o que eu acho que fica uma reflexão para a gente fazer aqui, é exatamente isso. E depois disso daí tudo, eu desci, olhei o gado, fiz o que tinha que fazer, e ele inclusive está aqui comigo, aqui na minha frente, aqui enquanto eu estou gravando. Mas é uma coisa para a gente refletir. Se a gente não dá ao cavalo a oportunidade de resolver os seus próprios problemas, a gente pode ter um comportamento aprendido, desenvolvido, que vai fazer com que ele se torne um cavalo às vezes até inviável, ou um cavalo que alguém queira descartar por algum motivo, né? E na verdade ele só precisa ter a oportunidade de resolver os seus próprios problemas, né? Tá aí então, fica para a gente refletir sobre o assunto do cavalo.